Olá, pessoal. Estamos só organizando aqui as coisinhas, colocando nome, tudo. E já vamos começar. Bom, estamos aqui mais um dia. Sou a Carol Carvalho e junto com a Fanny e com a Ariela fazemos esse projeto chamado Cafezinho Produtivo. A nossa ideia com esse projeto é poder colocar um pouco para o mundo as pessoas maravilhosas que trabalham nesse mercado de produção. A gente, depois de todos esses acontecimentos de pandemia, fomos os primeiros a parar e ainda não sabemos quando vamos voltar. Então foi um meio que a gente encontrou de poder falar sobre o nosso trabalho, poder colocar as pessoas para falar sobre o trabalho delas, conhecer um pouco das histórias que a gente não conhece e fazer um pouco de movimento na nossa área. Estou até emocionada, gente, porque a convidada de hoje, ela brilha, sabe? E ela tem uma história de vida muito legal. Hoje, dia 1º de julho, o nosso tema é produção executiva e temos essa convidada que é, assim, pra mim, uma referência. Produção executiva é aquela função que executa tudo o que foi planejado, desde o comecinho, assim, desde a primeira coisinha até o finalzinho, entregar e fechar e falar, é isto, estamos entregando este evento. E ela faz isso com uma história incrível, porque ela já trabalha no mercado há 27 anos. Ela é uma gênia, né, Brasil? E ela já fez muitas coisas. Ela já trabalhou com nomes como U2, Erykah Badu, Rolling Stones, Paul McCartney, Radiohead, Elton John, não acaba a lista não, Eric Clapton, Placebo, James Taylor e também em festivais como Hollywood Rock, o Free Jazz, Teen Festival, Claro que é Rock, Rock in Rio, SWU, Lollapalooza. Gente, desculpa, né? Quem pode ter uma lista dessa. Então, vamos chamar aqui para conversar com a gente a Marta Santos. Vou convidar ela aqui para entrar na conversa. Seja bem-vinda! Obrigada! Oi, Carolzinha e todo mundo. Olha, eu tentei fazer uma humilde introdução, mas não Ah, tem eu tô como ser emocionada, humilde, gente. porque Eu é tô muito. maravilhosa. É uma história toda tão incrível que, assim, não tem como fazer uma lista menor, não tem como falar menos coisas, não tem, não é mesmo? Ai, que delícia, cara. Mas, Deixa eu ajeitar isso aqui. como é uma história, vamos tentar começar desde o começo falando um pouco sobre a personagem, fazendo uma pergunta que é assim, para algumas pessoas isso pode não ser importante, mas para nós é muito significativo e eu acredito que para você também, porque na sua bio tem essa informação. Então, vai ter que nos falar como é ser uma geminiana com ascendente Capricórnio e realizar este trabalho. Cara, é muito doido, né? Porque Gêmeos é liberdade, é ar, é se interessar por tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo, é querer ver de tudo um pouco. E o Capricórnio é tipo assim, não, querida, vem aqui, vamos aqui, senta aqui, vamos conversar. Esse plano aí, vamos desenvolver isso melhor. O Capricórnio é isso, ele dá aquela enraizada, né? O Gêmeos está aqui, e o Capricórnio, não, amor, vamos lá, devagarzinho, um passinho de cada vez. É isso, cara. Até hoje eu brigo, mas todo mundo que entende um pouquinho de astrologia, que não é o meu caso, eu não entendo nada de astrologia, mas fala que o Capricórnio é um signo bacana, que ele tem suas qualidades. Então, como o ascendente entra depois dos 30, eu estou desde os 30 tentando entender esse bendito, né? Mas tem coisa boa, sim, mas é uma baita de uma Mas eu âncora. acho que é um bom equilíbrio, né? É uma... Ser um pouco assim e ser um pouco pé no chão é o que a gente precisa várias vezes dar essa equilibrada, né? é Para isso poder mesmo. fazer esse trabalho, então, mais do que tudo.
Bom, brincadeiras à parte e características que eu acho que são válidas, claro, pro nosso trabalho também, a nossa parte pessoal. Você contou pra gente que você começou fazendo faculdade de arquitetura, e aí em 1993 você migrou e caiu já assim, vai, no show da Madonna. Então, Cara. assim, conta um pouco pra gente como foi isso e como foi esse começo assim da sua trajetória até chegar na produção mesmo. Cara, foi sem querer, querendo, né? Mas eu fazia arquitetura e aí eu comecei a fazer aula de canto. Eu tinha outros interesses também, outros hobbies, e o canto era um deles. Aí a minha professora, que é hoje uma das minhas melhores amigas, minha mentora, minha querida Tônia Schubert, que além de uma puta cantora, é uma produtora, é minha referência, né? Foi quem me ensinou, quem me abriu as portas. Ela falou que não ia poder me dar aula na semana seguinte porque ela ia estar trabalhando, que ela tinha uma produção, então que ela não ia me dar aula. E falei, que legal, qual é a produção? Aí ela assim, pois é, a Madonna, né? Aí eu, oi, Madonna? E eu sempre quis trabalhar com produção de alguma maneira, ter alguma experiência. E aí eu falei para ela, caraca, Tônia, se precisar, eu falo inglês fluente, precisar de uma assistente, faço qualquer coisa, sirvo um cafezinho, vamos aí, me dá uma chance. E aí, cara, não é que ela precisou, me chamou, e aí eu fiquei de total assistente dela e ela praticamente me ensinando tudo, né? Me pegando pela mão e me ensinando. Agora você faz isso, agora eu preciso que você faça isso. E assim eu fui. Claro que naquela época não tinham tantos shows como a gente tem hoje em dia, né? Que ultimamente, quando a gente estava numa situação bem favorável, tinha show toda semana. Então não era o caso naquela época, mas depois daquele, teve o meu próximo foi o Hollywood Rock, se não me engano, 94, 95. Eu sei que eu lembro que eu fiz dois Hollywood Rocks. Um era o Voodoo Lounge, do Rolling Stones, e o outro foi Robert Plant e Jimmy Page. Também tudo com ela. Toda a minha trajetória, desde esse início, foi minha grande querida Tônia Schubert que me levou. E assim fomos, né? Aprendendo um pouquinho, ela sempre trabalhando na área do artístico, então ela cuidava de toda essa logística de artístico. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo um pouquinho. Como ela ia cuidando de outras coisas, ela me deixava cuidando da crew, me deixava cuidando de uma lista de hospedagem, e assim eu fui me familiarizando com essa rotina de o que é cuidar da produção artística, né? Gente, desculpa, mas ela gosta de Adoro, aparecer às vezes. adoro. E foi assim, cara. Sem querer, querendo, comecei logo de cara no E de Maracanã repente lotado. tava lá. Tava lá, tava lá. E aí você até falou agora, né, que quando você começou e até com essa pessoa que você trabalhou, você fez bastante trabalho de artístico, logística. Então, assim, você realizou várias funções dentro dessa área de produção até chegar na produção executiva. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como foram essas funções até você chegar lá e se tornar uma produtora executiva? Legal. Então, eu comecei na área do artístico, então antes de chegar na produção executiva, depois de Hollywood Rock, aí começou a era do Free Jazz Festival, que na verdade já existia, eu é que não estava inserida naquele meio. Então aí eu comecei a trabalhar com a Tônia no Free Jazz, também sempre cuidando do artístico. Depois do Free Jazz, o Free Jazz se tornou Team Festival, e aí depois do Team Festival, quando foi mais ou menos 2006, teve um evento da SR foi o Réveillon da Nokia, que era um Réveillon, era um projeto simultâneo em 4 cidades. Era Rio, Tóquio, Nova York e Sydney. Era uma maluquice assim. A gente, tipo assim, gente, é um Réveillon, como que é simultâneo? Mas tudo bem, era que dentro de cada fuso horário eles iam romper à meia-noite, mas o projeto era o mesmo. E aí eu comecei a ver a configuração do que era quando o cliente, né, chega com aquele projeto, olha, eu quero realizar isso aqui, que você começa a ver todas as áreas, tudo que tem que ser feito, desde acesso até o artístico, passando por limpeza, carregador, segurança, catering, convidados. Aí que eu comecei a tomar uma noção do tamanho do que era,
que a equipe era grande, mas a gente se dividia, as reuniões, eu participava mais, aí eu via as outras áreas, o que estavam fazendo, achei aquilo super legal. E depois veio o Red Bull Air Race em 2007, que foi pela Rio 360 na época. O Taka ainda era produtor, o Taka era nosso produtor nosso diretor de produção. E a gente era, nós éramos tipo, sei lá, 5 pessoas. O Taka chegou com uma lista, eram, sei lá, 10 páginas de requisitos que tinham que ser executados para aquele evento que era super específico, muito área de aviação, tinha muita coisa técnica que a gente nunca tinha ouvido falar na vida. E aí, tipo assim, bom, quem vai ficar com essa parte aqui, quem vai ficar com essa parte aqui, ele meio que foi dividindo entre nós, tipo, era praticamente uma gincana. Resolve isso, resolve aquilo outro. Nós começamos a mexer de tudo um pouquinho dentro daquela necessidade de montar aquele evento, vendo todas as áreas, todas as necessidades de todas as áreas, porque era tipo assim, você conhece alguém de aviação? Você conhece algum general? Como é que a gente vai chegar na Infraero? Não sei o quê. E aí todo mundo se reunindo, falando, ah, não, eu conheço alguém e tal. Enfim, claro, também envolvendo os órgãos públicos, tudo direitinho, mas dentro da nosso núcleo de produção era muito assim, quem já fez isso e quem pode ir ajudando. E aí a gente começou a dividir as tarefas para aquela equipe pequenininha, né, a princípio, na pré-produção, e aí que eu fui tomar noção do, caraca, cara, é uma encrenca enorme você botar um evento de pé, fazer aquilo tudo acontecer, é licença, é órgão público, e aí é que eu fui tomar noção da grandiosidade que é você montar um evento e entregar um evento, né? Nossa, mas você, assim, é a pessoa das estreias, né? Porque, vou começar aqui fazendo uma ajuda com uma amiga, show da Madonna. Vou começar aqui pensando mais ou menos no trabalho de produção executiva. Vamos fazer em 4 lugares diferentes, que o fuso não é o mesmo. Vamos fazer estreias básicas. Cara, eu acho que eu Né? tive Porque, muito. nossa! Foi assim, não é sorte, né? Mas eu acho que fui muito afortunada de poder estar envolvida nesses projetos que me levaram a entender um pouquinho do que era você botar um evento de pé. E foi assim até o final, porque, claro que no Red Bull foi só uma pincelada e no final, na hora do operacional, cada um tinha a sua função bem definida. O Taka sempre como o nosso produtor geral, o nosso diretor geral, mas foi ali que começou. Foi ali que começou. Bom, você deu assim, contando a sua história, uma pincelada sobre algumas coisas que um produtor executivo tem que pensar e tudo mais. Mas aí, essa pergunta que é aquela assim: o que afinal é um produtor executivo? O que ele faz? Que funções ele tem? Como ele chega nesse lugar? O que você tem para contar para nós sobre esta função? Cara, eu acho que essa função é aquela pessoa que consegue enxergar o todo. Claro que eu, no início de carreira, não teria menor, nem me voluntariaria para assumir essa função, porque muita responsabilidade, tem que ter alguma vivência naquilo que está fazendo, tem que ter visto, e se não tiver, tudo bem também, mas eu digo, precisa ter uma visão do todo. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental também você conseguir contratar as pessoas certas para as posições certas. Isso é chave. Claro, eu, que tenho bastante experiência de logística, de transporte, eu não vou me enfiar para fazer técnica, por exemplo. Eu não tenho expertise de técnica. Então, a seleção da equipe eu acho super importante. Você começar com o máximo de antecedência. É claro que isso num evento corporativo nem sempre é possível. Os últimos ativos que eu acho que todos nós fizemos tem sempre a urgência do tempo, o orçamento apertado, mas na medida do possível é necessário ter esse tempo hábil para poder pensar tudo e executar, né? Porque cada vez mais os clientes querem excelência, rapidez, preço baixo para ontem. Mas respondendo, eu espero ter respondido a tua pergunta. Eu acho que o mais importante do produtor executivo é conseguir ter a visão do todo, o que é necessário para aquele evento acontecer de cabo a rabo em todas as áreas.
Sim, deu, não, deu para entender super bem. E tem essa coisa que é muito legal de você poder contar aqui pra gente, que é o lance da sua experiência de tempo. Assim, você iniciou no mercado há um tempo que era tudo muito diferente de como é hoje. Você até descreveu aí o tamanho da equipe, pessoas que trabalhavam com você fazendo uma coisa lá que hoje já tem uma outra, né? Já estão em um outro patamar de trabalho. Então eu queria saber se você podia falar um pouco sobre como é a sua visão de quando aquilo começou lá, naquele tempo onde tudo era bem menor e vocês trabalhavam com um método e chegou onde chegou hoje, que podem ter pontos positivos e pontos negativos. Você até mesmo estava falando sobre, em algumas vezes, o corporativo ter essa cabeça de quero rápido, quero mais barato, quero. Então, assim, se você consegue fazer um pouco de uma comparação ou a sua visão de como isso evoluiu desde aquele começo e daquele jeito como era até o tempo que a gente vive hoje, como a produção funciona hoje. Cara, quando eu comecei, como eu fazia muito o artístico e estava muito focada em aprender aquilo que eu tinha que desempenhar, eu não ficava prestando tanta atenção assim nas outras áreas. Mas tive a oportunidade de conhecer já naquela época os profissionais que hoje eu acho, porra, pessoas que são referência no nosso mercado, tipo Cadu da Behringer, Bolinho da Luz e por aí vai. Mas não prestei tanta atenção nesse sentido. Não sei se eu vou conseguir te responder, mas eu acho que o mercado era muito menor, tinha muito menos gente. Não é que era uma panela, é porque as pessoas que já estavam ali desempenhando aqueles papéis, é meio que você desenvolveu uma coisa de confiança com o teu prestador de serviço. Pô, a Carol é minha produtora sei lá, de logística. Por que eu vou trocar a Carol se a Carol, pô, é minha parceira de tantos eventos, de tantas roubadas? Não é que eu não queira dar oportunidade para outras pessoas, mas eu tenho a Carol, não tem por que ter outras. O que eu vejo é que lá atrás era muito menos gente e as pessoas já estavam ali meio que se virando nos 30 em várias funções, como eu lembro, por exemplo, a galera da promoter que fazia Parintins, então eu via muito neles esse espírito de equipe pequena, equipe unida, que faz um pouco de tudo e se ajuda em todas as áreas. E hoje em dia não, hoje em dia é claro que porque o mercado tem muito mais oferta de produtores, você consegue variar, você consegue contratar a Carol, a Marta, a Fernanda, enfim, e por aí vai. O que eu vejo agora é que está muito mais inflado. Essa que é a grande diferença que eu fico vendo agora. Não é que nós estejamos mais evoluídos em termos de profissionalismo, de entrega, não, nada disso. Nós sempre fomos excelentes profissionais, inclusive era muito interessante ver cada equipe gringa que chegava aqui, tipo, caraca, galera, tudo bem, chegava com medo, é Brasil, mas via que porque tinha garra, tinha vontade de fazer acontecer, e então a gente meio que quebrava isso. Bom, então eu acho que eu acabei derivando para outra coisa, enfim. Mas eu vejo muito Não, mas é legal, assim. essa inflada do mercado. E às vezes as pessoas começam e aí fazem um, dois eventos, tipo, eu já sou produtor. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Não, mas foi até legal o caminho que você levou, porque é muito engraçado. A gente recebe muitas vezes aqui, em várias lives diferentes, a pergunta de como eu posso me tornar um produtor? Ou como eu posso chegar a ser uma produtora executiva? E assim, eu não sei se você consegue responder essa pergunta de como você pode se tornar um produtor, porque é uma pergunta um pouco difícil. No sentido de que, não sei se dá para dizer assim, eu acordei, você é um produtor. Tipo, não dá, não é assim. Você não acordou assim, você teve uma oportunidade, né? Um caminho que te foi guiado ali pela pessoa que te levou, mas dali para frente, o que você fez? Pois Um é, milhão de foram coisas, várias. assim. Até eu chegar, eu nunca sonhei em ser produtora executiva, né? Mas várias escolhas de evento, vários eventos que eu participei me levaram por esse caminho. Acabou acontecendo. Tanto que acabou acontecendo também de eu trancar a faculdade e nunca mais voltar. E aí me dedicar de corpo e alma só a trabalhar nessa área de produção. E aí começar também a diversificar.
para os eventos corporativos que me levaram para esse outro caminho da produção executiva. Então, eu não fiquei só no artístico, apesar de ser a minha grande paixão, era o que eu gostaria de fazer somente, não. Eu me vi muitas vezes, por ter escolhido a produção como profissão, ter que diversificar para poder manter a subsistência. Então, o corporativo não era a minha paixão, mas ele apareceu em forma de projetos super interessantes, desafiadores, que me levaram a falar, caramba, pô, eu também posso fazer isso. E aí me envolver naquele projeto e um foi levando ao outro. Então não foi um caminho óbvio, tipo, eu quero ser produtora executiva. Não, eu acabei virando isso por conta de todos os eventos que eu fiz e da experiência que eu acumulei. Até chegar, por exemplo, no projeto da Olimpíada, que foi para mim, pô, um dos projetos mais desafiadores em termos técnicos, porque envolvia inclusive uma obra civil, foi um projeto que eu tive a oportunidade de fazer do iniciozinho, do embrião, um ano de antecedência, então foi um ano trabalhando em cima daquele projeto. Então, todo o caminho que eu trilhei até aquele momento me levou a me sentir apta, capaz de assumir aquele projeto. Ok, isso aqui eu faço, eu consigo realizar. Então, o caminho foi muito assim, foi um acúmulo de várias experiências, boas e ruins, claro, né? Que me levaram a, ok, eu tenho conhecimento, tenho bagagem suficiente, eu posso fazer isso. Inclusive a próxima pergunta era exatamente sobre isso, assim, sobre um pouco da sua vivência nesse universo corporativo com eventos desta magnitude, assim. Você esteve Olimpíadas, Copa do Mundo, coisas que são de um tamanho considerável e que tem uma atenção que, assim, de todo mundo, afinal. Porque você tem pessoas do mundo inteiro trabalhando ali, líderes que estão te cobrando com uma visão que eles também trazem, que talvez não seja só a do Brasil, e você tem que digerir e administrar tudo isso entre as partes. Então, era meio que para você falar um pouco como foi essa sua experiência fazendo esse tipo de evento. Cara, lá eu falo muito do Red Bull porque foi um evento muito importante, né? Pela complexidade que ele exigia que a gente entregasse em termos técnicos e etc. E aí depois eu fui convidada a ingressar, a entrar na equipe e fiquei viajando com eles durante 4 anos. Então eu vi aquele evento itinerante. Nós éramos uma equipe de 350 pessoas viajando o mundo e montando as mesmas estruturas e entregando o mesmo resultado em todos os países que nós fomos. Isso trouxe uma bagagem muito legal também, inclusive na maneira de lidar com as pessoas e de conseguir tirar o melhor dos fornecedores, independente de cultura, independente de background, de língua, transpassando todas as barreiras, era na mímica, o que dava para a gente se comunicar e fazer aquilo acontecer. Então, foi super importante para ter essa vivência com outras culturas, outros países, além da nossa vivência de receber aqui no Brasil as equipes gringas que chegavam. Até chegar na Copa do Mundo, foram alguns eventos, foram vários eventos, agora eu não vou lembrar. Mas a Copa do Mundo, cara, e as Olimpíadas foram um negócio inacreditável. E você entende por que tem uma horda de pessoas que vão seguindo esses eventos esportivos, porque acaba virando uma família e é uma cachaça. Eu entrei para a HBS, que era a broadcaster oficial da Copa do Mundo. Eu acho que a terceira brasileira a ser contratada. Foi até muito estranho, porque eu era freela, e aí eu fui contratada. Nossa, vou ficar esse tempo todo presa com eles? E aí eu fui contratada para ser gerente de logística. E a logística da HBS não é tipo assim, vão chegar 10 pessoas, aí você leva para o hotel. Não. A logística da HBS eram 3.500 pessoas viajando o Brasil inteiro para fazer a cobertura dos jogos. Na nossa equipe, na minha equipe, eu tinha 10 pessoas, e aí nós nos dividíamos entre o transporte terrestre, o transporte aéreo, a distribuição de uniformes, que era a nossa responsabilidade também, a hospedagem no Brasil todo, e os voos fretados, que nós tivemos mais ou menos 57 voos fretados, 5 toneladas de equipamento,
e um voo cheio de gente, equipamento para viajar o Brasil inteiro. E aí era começar a pensar isso tudo, montar a equipe e distribuir essas tarefas dentro da expectativa de uma empresa franco-suíça, dentro de um cronograma super certinho. Era uma outra maneira de trabalhar. Não era mais aquela coisa tipo assim, ah, o evento é amanhã. Não, o evento é daqui a 2 anos. Eu fui contratada no final de 2012 para fazer um evento acontecer em 2014. A princípio eu ficava assim, caramba, mas, nossa, tanto tempo, né? Que bom, vão me contratar por esse tempo todo, mas era muita coisa, Carol. Era muita coisa para fazer. Era assim, só a parte de hospedagem era uma matemática. E aí é que eu acho que foi aí que eu falei para você a importância da gente ter as pessoas certas nas posições, porque você vai tirar um baita de um peso das tuas costas, você entrega para uma pessoa e aí você fica ajudando toda a equipe ao mesmo tempo. Porque aquela pessoa está ali apta a fazer, a desempenhar aquele papel. Então, a menina da hospedagem, gente, é ela um gênio. Ela e a Patrícia Spor, que é outra amada do meu coração. A Paulinha Madeira e a Patrícia Spor, gente, elas fizeram aquele quebra-cabeça dar certo. Porque era, hoje sai fulano desse quarto, mas amanhã entra cicrano. Era assim, era uma maluquice. Então, isso Era foi tipo um uma, outro nível de produção, outro nível de planejamento que eu realmente nunca tinha vivido. era uma produção executiva da logística, né? Porque você realmente teve que fazer as coisas do comecinho, por isso tão antes, até todas essas pessoas saírem daqui, porque quem trabalha com logística tem isso, né? Não é que assim, o evento acabou, por exemplo, acabaram os Exatamente. jogos, acabou. Não, ou terminar tudo, então você sempre trabalha um pouco mais, porque, né? É, exatamente. Eita, tá com delay. Você tá congelada para mim. Tá ouvindo, Carol? Oi, voltou. Tô aqui. Sim. E Bom, e aí, pensando nessa coisa de Olimpíadas e todo esse lado que você teve de produção, tem uma outra parte sua que se conectou com esse universo, não nas Olimpíadas, mas em parte de jogos e tudo, que é uma outra função. Gente, ela ainda tem mais funções, porque ela é realmente uma diva. Então, ela acumulou mais uma função. Com esta voz maravilhosa que Deus lhe deu, ela fez o quê? Foi estudar locução. E aí você teve, além de tudo, a participação nesse universo dos esportes com este novo trabalho. Então, meio que para você contar um pouco como foi isso, do tipo, vou estudar locução, e de repente você tá lá participando do evento que você participou, que eu vou deixar para você contar qual foi, para fazer todas as pessoas ficarem assim, oh meu Deus. cara, foi bom. Quando acabou o Rio, acabou o Brasil, né, de surfar as ondas dos grandes eventos, né? Porque depois de Copa do Mundo veio a Olimpíada. Eu terminei a Olimpíada e aí 2017 foi aquele caos para todo mundo, né? Cadê trabalho? Para onde foi? Ninguém ouve falar. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o bendito que eu tinha tempo, porque estava sempre trabalhando. Fui para o Senac do Rio para ocupar a minha cabeça, porque já em 2017, tipo, caraca, não tem trabalho? Como assim não tem trabalho? Eu estava ficando meio maluca. Aí fui fazer o curso, um curso longo, me ocupou bastante, eram 9 meses. E aí depois comecei, né, a divulgar com as pessoas do meu meio de trabalho, de produção. Tipo, Carol, ó, tô fazendo locução, você precisar de locução para o seu evento? E aí, de uma hora para outra, de repente, Marcelinha querida, Marcela Tobelém, da SP2, falou: Martinha, a gente está fazendo a Copa América Brasil e eu queria que você fosse a voz do Maracanã. Cara, quando ela falou isso, gelei, tremi. Eu falei: caraca, Marcela, que responsa, cara, mas você nunca nem me ouviu. Ela falou: cara, mas não sei, eu tô afim. E aí foi assim que eu fui parar na cabine de locução do Maracanã. E, cara, foi sensacional, porque
como eu estava fazendo todos os jogos, eu tive a oportunidade com aquela equipe foda, maravilhosa, inclusive a Sabrina, que foi a nossa diretora, de ensaiar, de usar todos os jogos anteriores para o grande jogo que foi o jogo da final, que foi no Maracanã. Então, cara, cada jogo, cara, assim, o coração vinha aqui, eu quase que não conseguia falar, mas foi sensacional, porque aos poucos, sabe, você vai ganhando confiança, você vai. Não, ok, é isso. E aí sai, e aí vai saindo. Aí quando eu vi, eu estava fazendo a final da Copa América Brasil no Maracanã. Porra, Maracanã lotado, minha voz ecoando naquele Maracanã. Ai, gente, foi muito emocionante, cara. Foi muito emocionante, cara. Não sei nem descrever, porque, cara, aí me remeteu a todos os shows que eu fiz no Maracanã, desde o Voodoo Lounge, desde a Madonna, até aquele momento eu falei, caraca, cara, realmente a vida é muito engraçada. Então, foi muita emoção. Foi muito emocionante. Obrigada, Marcelinha, se você estiver me assistindo. Olha, gente, só podemos dizer que assim, foi o melhor final de todos da história que podíamos contar aqui, porque ela mostrou aqui. Começou no Maracanã com o primeiro trabalho e depois, quando resolveu se aventurar em outras áreas, estava lá de novo, celebrando, e assim, dá para ver a emoção nos seus olhos. Foi muito, muito bonito. E infelizmente estamos chegando no final. Mas foi assim, a melhor história possível, com começo, Ah, meio e fim. Pareceu até combinado, porque foi de um jeito muito legal. Queria te agradecer demais pela poxa, participação, pelo eu que tempo aqui com a gente, por dividir agradeço. tantas histórias incríveis, assim. Não, não foi, assim, foi do coração mesmo dizer sobre, é muito admirável ver uma mulher que, tipo, é mãe, tem todos os processos da vida e tem uma história tão É, bonita para verdade. contar pra gente, assim, é Ai, emocionante e valeu. orgulhoso, assim, de dividir o espaço aqui com você. Muito Eu que obrigada de amei, verdade. cara, eu amei. Super obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Vocês até fizeram fazer um flashbackzinho em toda essa trajetória. Quando você falou, me manda uma mini bio, eu falei, caraca, cara. Então foi muito legal reviver isso e contar para vocês também, porque foi uma trajetória de muita paixão, de muita entrega, de muita vontade de aprender, de crescer, de gratidão também por todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada, que me deram oportunidade, que acreditaram, que me ensinaram. É, realmente, muita gratidão mesmo. E obrigada a vocês pelo convite. E, gente, Que parabéns por bom. esse E olha, projeto gente, só maravilhoso. Continuem, que isso está muito, muito bom mesmo de assistir. Está muito gostoso. ai, muito obrigada. E já que é assim, só queria dizer que seguimos aqui semana que vem, na próxima quarta-feira. Vamos seguir aqui com os divos e divas, não é mesmo? E teremos Marcelo Falcão, então não percam. Uhul. Essa semana a gente ainda tem lançamento de playlist com o novo tema do mês. Productionary, seguimos aqui com os conteúdos, então, por favor, continue nos acompanhando. Muito obrigada de Estarei com verdade pela sua vocês. participação e até semana que vem para Obrigada, todo mundo. queridona. Muito obrigada para todo mundo. Beijo, tchau! Galera, amo vocês, amigos, companheiros de trabalho. Tamo junto, força aí. Saudade gigante de todo mundo. Tchau, tchau! Tchau.